Olá! Já vai começar a aula 7 de Cultura. Vamos falar das crises do capitalismo. Preparados? Olá, pessoal! O período entre as grandes guerras mundiais foi um dos mais conturbados da história. A Revolução Russa de 1917, a crise de 29 e a ascensão do fascismo são apenas alguns dos fatores que nos permitem fazer essa afirmação. A mecanização acelerada após a Primeira Guerra Mundial influenciou de diversas formas a qualidade de vida das populações. Na aula 6, nós analisamos o capitalismo e suas diferentes fases. Uma das características do capitalismo industrial, na sua segunda fase, foi a busca e disputa por mercados entre as grandes potências europeias. O acúmulo de capital e a expansão de seus negócios para fora da Europa colocaram tais países em guerra. Ao mesmo tempo, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, a ciência avançou de uma forma nunca vista antes. Tal contradição abre caminho para as crises do capitalismo durante esse período, com a Revolução Russa, a crise de 29 e a ascensão do fascismo. Agora, vamos ver Karl Marx. Ah, esse eu conheço. Veja. Yarita, você quer mostrar a foto certa, por favor? Ui, tá bom. Opa, desculpe, agora sim. Isso, Yarita, essa sim. Karl Marx foi um alemão que viveu no século XIX, após a Revolução Industrial e o advento do capitalismo industrial. Em sua obra O Capital, Marx critica fervorosamente o capitalismo, apontando como este modo de produção organiza a sociedade de forma desigual. Criou conceitos como luta de classes, mais-valia e ditadura do proletariado, alcançada através da revolução e a única maneira possível de se acabar com os donos dos meios de produção e a mais-valia, gerando igualdade social. Oi, pessoal! Oi, Arthur! Vi que vocês estavam falando sobre o Marx. Aliás, gatinho ele, né, Yarita? E resolvi dar uma ajuda. Marx foi um teórico do comunismo que influenciou a Revolução Socialista na Rússia em 1917. Tal fato impressionou até mesmo o próprio Marx, que acreditava que a organização dos proletários ocorreria em um país industrializado, como a Inglaterra ou a Alemanha, e não em uma sociedade rural como era a russa. Seu líder, Lenin, fazia parte da elite revolucionária que conduzia os trabalhadores ao poder, a chamada vanguarda revolucionária. Durante a Primeira Guerra, o país, pouco industrializado, sofreu crises constantes de transporte e abastecimento alimentício. A Revolução Bolchevique, como era conhecido o grupo dos sovietes, os trabalhadores revolucionários, levou Lenin ao poder e retirou a Rússia da guerra, determinando posteriormente uma nova ordem mundial baseada na bipolaridade entre socialismo e capitalismo. Em 1929, outra crise capitalista abalou o mundo, desta vez no campo da economia. Durante a década de 20, os Estados Unidos viveram o apogeu de sua economia, passando de quinta à primeira colocação como potência global. Durante a Primeira Guerra, esse país utilizou de todos os seus recursos para abastecer os países europeus com suprimentos e armas, realizando empréstimos bancários que foram posteriormente cobrados com juros. Nesse contexto, os americanos eufóricos com seu sucesso investiram em especulações na bolsa, ao mesmo tempo em que foi evoluindo uma crise de superprodução e subconsumo interna, ou seja, os norte-americanos produziam mais do que consumiam, gerando um excedente de produção. Com as ações altíssimas na Bolsa de Nova York, investidores de outros países também começaram a especular nesta mesma bolsa, o que desestabilizou ainda mais o sistema liberal. Esse momento crítico é bem retratado nesse vídeo. É chamado a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Nós vamos mostrar um trecho. Você pode vê-lo inteiro no material complementar. Eu acho essa coisa do crash da Bolsa um ponto interessante para a gente pensar um pouco. Por um lado, é uma senhora crise que o capitalismo passou, mas também é bom lembrar a fantástica capacidade de reação que o mesmo capitalismo propiciou à sociedade americana. Afinal, em pouquíssimos anos, se tornaram a nação mais rica do mundo.
Pois é, Yarita. E quando os mecanismos de proteção foram acionados e o pregão fechado, já havia 12 vendedores para cada comprador, despencando o preço das ações. Em menos de uma semana, esse número subiu para 50 vendedores por comprador, o que desvalorizou a moeda americana e, consequentemente, a economia mundial em proporções nunca vistas antes. A Grande Depressão que se seguiu aumentou o desemprego, chegando a 25% da população, e levou a uma deflação dos preços dos produtos vendidos abaixo do seu preço de custo. Essa crise é considerada por muitos economistas como a maior de todos os tempos e vem sendo comparada por esses mesmos especialistas à crise recente de 2008. E já que ela é tão relevante, como estamos dizendo, vamos ver como os exercícios do Enem abordam esse tema. A crise de 1929 e dos anos subsequentes teve sua origem no grande aumento da produção industrial e agrícola nos Estados Unidos, ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial, quando o mercado consumidor, principalmente o externo, conheceu ampliação significativa. O rápido crescimento da produção e das empresas valorizou as ações e estimulou a especulação, responsável pela pequena crise de 1920 e 1921. Em outubro de 29, a venda cresceu nas bolsas de valores, criando uma tendência de baixa no preço das ações, o que fez com que muitos investidores ou especuladores vendessem seus papéis. De 24 a 29 de outubro, a Bolsa de Nova York teve um prejuízo de 40 bilhões de dólares. A redução da receita tributária, que atingiu o Estado, fez com que os empréstimos ao exterior fossem suspensos e as dívidas cobradas, e que se criassem também altas tarifas sobre os produtos importados, tornando a crise internacional. Os fatos apresentados permitem inferir que a. As despesas e prejuízos decorrentes da Primeira Guerra Mundial levaram à crise de 29, devido à falta de capital para investimentos. B. O significativo incremento da produção industrial e agrícola norte-americana durante a Primeira Guerra Mundial consistiu num dos fatores originários da crise de 29. C. A queda dos índices das bolsas de valores pode ser apontada como causa do aumento dos preços de ações nos Estados Unidos em outubro de 29. D. A crise de 29 eclodiu nos Estados Unidos a partir da interrupção de empréstimos ao exterior e da criação de altas tarifas sobre produtos de origem importada. Ou E. A crise de 29 gerou uma ampliação no mercado consumidor externo e, consequentemente, um crescimento industrial e agrícola nos Estados Unidos. Apesar de relatar um fato específico da história econômica dos Estados Unidos, a crise de 29, que influenciou o mundo todo, essa questão poderia ser resolvida simplesmente pela leitura atenta do texto. Repare que a primeira frase do texto apresentado é a resposta contida na alternativa B. Assim, a maior exigência dessa questão é a compreensão textual. De qualquer forma, é importante ressaltar que, ao contrário do que foi descrito na alternativa A, as indústrias bélicas americanas tiveram altos lucros durante a Primeira Guerra. Já as alternativas D e C foram consequências da crise e não causas dela. O panorama apresentado pela alternativa E aconteceu antes da crise, durante a Primeira Guerra, e não foi um desdobramento dela. Em termos econômicos, pode-se dizer que foi uma crise provocada pela lei da oferta e da procura no mercado financeiro especulativo. Portanto, alternativa B. Após a Primeira Guerra, os países europeus ficaram devastados. Crises econômicas e o desemprego varriam o continente. E é nesse contexto que Hitler e Mussolini assumem os postos de primeiro-ministro alemão e italiano, respectivamente. Através de regimes de partido único e perseguições aos comunistas, esses líderes dão suporte a um sentimento de nacionalismo exacerbado, antiliberalismo e militarismo. Através dos estados totalitários, em que nada está fora, além ou acima da nação, criaram uma sociedade igualitária e homogênea, mesmo que para isso fosse preciso criar campos de concentração para todos aqueles que não fossem superiores, o que significa, na visão de Hitler, os não-arianos. Defendiam a intervenção do Estado na economia, na sociedade e chegavam até a fraudar eleições e assassinar deputados que se opusessem ao novo regime.
E assim se sucedeu durante toda a Segunda Guerra Mundial. Eu queria ilustrar para vocês as características humanas de um tipo de ditador como Hitler. Veja esse filme que, com a genialidade do Chaplin, demonstra o vigor neurótico de Hitler e a idealização da Segunda Guerra Mundial. Leave me. I want to be alone. Out Caesar, out Nolus, Emperor of the world. My word. E Arita sempre com piadas. Charlie Chaplin, nas cenas do Grande Ditador, nos mostra poesia e belas imagens desse período. Mas é bom que vocês tenham uma imagem mais realista da tragédia humana que foi a Segunda Guerra Mundial, que tem no Holocausto o seu momento mais absurdo e inaceitável. A guerra foi essa. Escravos de todos os países ocupados são levados à Alemanha para servir as indústrias de guerra de Hitler. No fim de 1944, 4.795.000 homens e mulheres foram deportados para a Alemanha, vindos da Rússia, Polônia, França, Holanda, Iugoslávia e Itália. Eram presos nas ruas ou em casa. Eram transportados em carros de boi e muitos morriam no caminho. Você viu um trecho do filme? Não deixe de assistir até o fim. O seu link está nos materiais complementares. É importante que as novas gerações conheçam e entendam a grandiosidade da catástrofe que foi esse ponto negro da história do ser humano e que retransmitam a história para outras e novas gerações. Só assim a gente vai ter certeza que nada similar vai voltar a acontecer. Após essa guerra, na Idade Contemporânea, o aumento da automação industrial, a globalização e as tecnologias da informação trazem um novo tipo de contradição no capitalismo financeiro, que pode ser evidenciado de perto no caso da General Motors, no filme Roger e Eu, de Michael Moore. O trecho mostra como o fechamento de uma grande empresa, que deixa centenas de desempregados, é encaminhado pelos grandes capitalistas. O diretor apresenta de forma crítica e irônica o contraste do Natal dos recém-desempregados e o do próprio Roger, dono da empresa. Michael Moore é um crítico fervoroso do sistema capitalista norte-americano e constrói seus documentários em cima de tais críticas. Graças à liberdade de expressão, à globalização e à evolução das tecnologias de informação, filmes como este podem nos trazer uma perspectiva diferente sobre o que estamos acostumados a aprender sobre o capitalismo atual. Convido todos vocês a assistirem ao filme Roger and Me, que está no material complementar. Infelizmente, só temos a versão em inglês, mas é bom para você já ir dando uma treinadinha. Nossa, essa aula foi para deixar todo mundo esperto, porque como dizem, onde tem fumaça tem fogo. Quero dizer, a forma como o sistema se organizou favorece esse tipo de crise que contamos. Mas como tudo é dinâmico, é muito importante observar como cada país reage e sai de uma situação dessas. As notícias recentes sobre a crise de 2008, por exemplo, podem dar pistas para você sobre o papel do Brasil nesse cenário que está se formando. Nos vemos na próxima aula. Tchau! Pessoal, espero que tenham gostado da nossa conversa. Se tiver dúvidas, pode dar replay na aula, mas não deixe de fazer os exercícios e ver os materiais complementares, ok?